Oi gente, tudo bom com vocês? Sou a Elana do blog In The Sky e hoje eu vim trazer uma dica de literária pra vocês. A gente pode até estar colocando ela naquela série de gêneros literários, que são livros de textos e de contos. Eu separei 4 livros pra vocês aqui, na qual eu sou apaixonada por eles, e o bacana é que quando eu tava procurando os livros na estante pra falar deles pra vocês, cheguei à conclusão que dois são da Faro Editorial e dois são das restantes, das minhas editoras favoritas que eu gosto bastante, então coincidiu aqui pra vocês. Vamos falar um pouquinho primeiro do que é um livro de textos. Do meu ponto de vista, esse tipo de livro ele é muito indicado para quem está querendo começar a entrar no meio da leitura. Quando a gente pega uma revista para ler, às vezes a gente se depara com alguma crônica, algum conto, alguma memória de algum escritor que é convidado, até mesmo pago pela revista ou até mesmo jornal, para estar escrevendo alguma coisa rotineira da vida deles que aconteceu, algo fictício. E geralmente a gente acaba se vendo naquele personagem ou na situação que o autor tá escrevendo. Esses livros geralmente eles são livros que contam muito do pessoal do autor, então são livros onde o emocional muito trabalhado, as relações humanas, as coisas que se passa no dia a dia com aquela pessoa, ela é muito bem trabalhada. Então a gente acaba meio que se vendo naquela situação. Puxa, esse texto foi feito pra mim. A gente sempre tem essa sensação de que aquilo que o autor está escrevendo naquele determinado conto ou naquele determinado texto, crônica, enfim, como vocês bem preferirem, foi uma situação escrita pra gente, porque a gente se vê tanto naquela situação que a gente diz, não, esse texto aqui foi feito pra mim. E eu acho bacana porque é um tipo de leitura rápida de fazer. Geralmente os textos são sempre muito curtos, às vezes ele tem uma página, às vezes ele tem uma página e meia. É rápido de ler, então você não tem aquela obrigação de estar lendo um capítulo muito extenso e parar. Eu, por exemplo, gosto muito de parar as minhas leituras, fazer as pausas delas em capítulos, né, entre um capítulo e outro. Então, geralmente, quase todo leitor faz isso. Então, você tem essa coisa de ter um tempinho, vai lá ler um texto, fecha o livro, depois vai lá ler outro. Separei 4 deles aqui, 4 livros que eu sou apaixonada. E eu vou falar um pouquinho deles pra vocês, que eu acho que muitos vão gostar bastante, alguns até inclusive já leram os livros. Tá, então eu vou começar com um que eu amei, eu demorei um pouquinho pra ler ele quando ele chegou, que é Tudo que Acontece Aqui Dentro, de Júlio Herman, Cartas de Amor Nunca Rasgadas. Esse aqui foi o primeiro livro do Júlio, acho que publicado pela Faro, se eu não estou... Eu acho que eu não estou errada, tá? É esse livro aqui, que vamos só pegar um ponto aqui, gente. Os livros da Faro, de conto, de textos, eles são sempre muito, muito bem acabados. Então, assim, eles têm toda uma diagramação diferente, todo um cuidado, eles são livros elegantes, gostosos de ler e que enchem o olho do leitor. E esse aqui não fica de fora. O Júlio escreveu os livros os textos como se fossem cartas. Então a gente está cheio de cartas de amor, de dor, de perda, inclusive, e todas elas abordando um pouco essa questão do amar, da paixão. Eles são muito bonitos. Eu vou abrir para vocês aqui algumas imagens para mostrar um pouquinho. E outro ponto bem importante desse livro aqui, que eu sou muito apaixonada, que inclusive tem no outro livro também, que são algumas músicas que a gente pode até estar escutando quando está lendo o livro, que super vale a pena. Então assim, gente, o livro ele é todo escrito em letras azuis ou um verde azulado, ó. Tá? Então aqui geralmente sempre tem um pedaço de um texto dele, assim, um parágrafo, alguma coisa de um texto dele, tá? Eu vou ler isso aqui pra vocês. Eu consegui enxergar a tatuagem no lado direito do braço. Quase não deu pra ver por causa da sua blusa. Quase não foi possível enxergar o pássaro e a liberdade que você carrega por aí.
Então, todos os textos dele, neste livro, eles terminam com alguma frase de algum texto específico dele. Todos não, alguns, tá? Eu não sei se é pelo teu gosto, pela literatura ou pela vida, mas eu me apaixonei por você. Então, o livro é todo assim. Ele é maravilhoso e bacana desse tipo de livro é que você pode pegar, de repente, abrir uma página aleatória e ler um texto qualquer dele. Eu amo esse livro aqui. Tem alguns textos, inclusive, que são os meus favoritos dele. Eu não marquei aqui, deveria ter marcado quando eu li. Então, eu tenho que dar uma olhadinha de novo para ver quais são os textos. Daí eu publico lá no Instagram e na página do Facebook. Ele é muito lindo e vale muito a pena vocês comprarem e se apaixonarem pela escrita do Júlio, porque é maravilhosa, tá? Tudo o que acontece aqui dentro. Outro livro que eu gostei bastante de ler, e esse aqui eu demorei muito, inclusive, é da Ruth Manos, Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso. Esse livro aqui, quando ele foi lançado, eu não cheguei a solicitar, eu peguei ele depois, porque eu não sabia que ele era de crônicas. Então, esse livro aqui, na verdade, ele é uma coletânea de textos que ela escrevia para um jornal. E é muito bacana porque este livro aqui, ele é uma mistura, ele mescla muito as coisas do dia a dia dela, rotineiras, engraçadas que ela passa com amigos, com o namorado, com a família, coisas que ela vê na rua, da vida dela no Brasil ou em Portugal, enfim, porque ela mora em Portugal. E é um livro muito gostoso de ler, tem algumas passagens dele que eu também, assim, me vi bastante na leitura. Ele já tem uma diagramação mais simples, porém é um livro com contos muito gostosos de ler, tá? E claro que ela fala muito do machismo também, tem bastante textos sobre isso ali, porque ela chama muita atenção dela, tá? Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do livro por dentro, que eu acho ele maravilhoso, ele tem umas histórias muito boas. Ela gosta muito de usar o que acontece no dia a dia dela como fonte de inspiração pro que ela escreve. Então, tudo que tá aqui talvez tenha um pouquinho de realidade, um pouquinho de ficção. Posso dizer que sim, talvez, ou pode ser que seja tudo realidade mesmo do que acontece com ela no dia a dia. Então, é um livro muito legal, vale bastante a pena vocês lerem, tá? E também tem um livro do Victor De Gasperi, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas enfim. Esse daqui foi publicado pela Faro Editorial no final de 2018. O livro chama O Amor nas Quatro Estações e ele é tão lindo, mas esse livro aqui é tão lindo que a gente tem que ter ele na estante só porque ele é bonito. Mas a escrita do Victor é mais linda ainda. Então você tem um livro maravilhoso de encher os olhos, com um carinho excepcional, feito assim, a gente lê ele, percebe que ele foi escrito de uma forma muito, muito carinhosa. Então o Victor, ele escreveu um livro onde ele foi separado, os textos dele foram separados por estações de ano. Então cada texto dele ali, ele tem um pouquinho da estação do ano onde ele tá falando alguma coisa. Então, assim, ele coincide bastante um pouquinho naquilo. O livro, ele é maravilhoso. Gente, ele é tão lindo esse livro que ele enche tantos olhos que dá vontade de abrir ele só pra ficar olhando. Tá? Ele é todo colorido. Esse daqui é o verão, tá? Deixa eu abrir aqui o inverno. Não, esse aqui é o outono, desculpa. Ele é todo separado assim. E é bacana porque aqui, ó, 22 de setembro, 5 horas e 1 minuto, fim do inverno. Ó. Lindo, né? Esse livro aqui, ele é espetacular. Primavera. Verão. E novamente o outono, um novo outono. Então o livro, assim, ele é muito bonito. Deixa eu abrir pra vocês. Aqui não tem, assim, um texto dele que não tem essa diagramação toda maravilhosa. E a gente que é parceiro da editora ainda recebeu esses cards muito bonitos aqui, ó.
pra gente presentear alguém, dá pra escrever alguma coisa atrás. Esse livro aqui, ele foi assim um encanto de ler, porque o Victor, ele escreveu tanta coisa bonita e a escrita dele é tão poética e tão gostosa de acompanhar que tu não quer acabar de ler o livro, sabe? Eu acabei lendo ele em doses homeopáticas bem devagarzinho para curtir cada texto e cada palavra que ele escreveu. Então, assim, o livro é muito lindo. Tem um conto dele aqui, um texto que eu gosto aqui. Esse aqui, Margarida, que eu sou apaixonada por Margarida, né? Esse conto aqui é um dos meus preferidos, é muito bonito. Eu não vou contar do que se trata, porque como ele é bem curtinho mesmo, ó, esse aqui, um pedacinho aqui, vou jogar um spoiler pra vocês, depois quem vai querer ler vai me xingar. Então eu cuido bastante pra não falar nada pra vocês. Porém, leiam porque a escrita do Victor é muito bonita. Tá sendo publicado mais um livro dele agora, esse ano, então fiquem de olho. Fiquem de olho porque vai ter livro de Victor de novo, sim. Então fiquem de olho, tá? Então esse aqui é o Amor nas Quatro Estações. Muito fofo esse livro, eu sou apaixonadíssima por ele. Tem umas crônicas maravilhosas que a gente quer ler o ano inteiro, tá? E por último, porém não menos importante, porque é o meu favorito de todos, que é um dos livros que eu sempre digo assim, gente, ele tem uma sensibilidade tão grande para escrever, que todo mundo tinha que ler esse livro, que é o livro do Ike Carvalho, publicado pela Sextante, Traga o Seu Amor de Volta Sem Pedir Nada em Troca, que é esse livro aqui. Por que eu digo que esse livro aqui ele é maravilhoso? Por duas coisas. O Ike, ele tem uma sensibilidade, um emocional tão grande que ele cativa a gente. Segundo, esse livro aqui, ele reuniu textos que ele escreveu de memórias que ele tinha quando o pai dele era vivo. O pai dele faleceu de uma doença degenerativa. E o pai dele acabou falecendo, e então assim, ele escreveu textos quando o pai dele estava bem, então tem alguns textos onde o pai dele já estava muito doente, porém ele conseguiu misturar esse amor que ele tinha pelo pai com o amor que ele tinha por outras pessoas. Então quando ele saía com alguma menina que ela chamava atenção, ele escreveu sobre isso. Daí ele escreveu também sobre algumas vezes que ele falou com o pai dele, de que, por que isso não tá dando certo? Então o pai dele dava muitos conselhos pra ele, e então assim, ele tinha uma cumplicidade entre os dois muito grande. E o bacana é que o último texto desse livro, Traga o Seu Amor de Volta, é que ele fala, não assim o seu amor de outra pessoa, mas o amor próprio da gente, sabe? É trazer aquilo que a gente sente pela gente, porque se a gente não gostar de nós mesmos, ninguém gosta. E tem algumas coisas, assim, algumas nuances nos últimos textos desse livro que são sensacionais, que são, por exemplo, memórias que a gente tem das pessoas. Tem um texto dele que eu gosto muito, que ele diz que ele tinha deixado de tocar guitarra porque isso lembrava uma outra pessoa. Mas por que ele tinha feito isso? Ele deixava, às vezes, de caminhar com o sobrinho dele, com uma criança, porque tal lugar lembrava tal pessoa. Então às vezes a gente tem umas memórias assim desejáveis por causa de alguém que a gente acaba não indo para algum lugar, não escutando tal música. E ele fala assim suavemente disso, mostrando como é importante a gente trazer o nosso amor de volta. É um livro lindo, ele tem assim uma tacada genial, ele é incrível, é um livro maravilhoso. Eu vou abrir ele pra vocês aqui algumas. Tem bastante foto dele lá no blog e na página, tá? Esse livro também tem trilha sonora, inclusive ele tem os códigos aqui pra gente baixar as músicas e escutar. Que cada música dessa daqui foi pensada exatamente pro texto que você tá lendo, tá? Então vale bastante a pena ler. Eu vou deixar o link das 4 resenhas no blog pra vocês darem uma olhada, porque super vale a pena, tá? São livros maravilhosos, com textos lindos, sensíveis, emocionantes, que a gente, com certeza, você aí que tá assistindo vai se identificar com algum deles, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Esse vídeo vai estar nas redes sociais do blog, vai estar lá no YouTube, vou deixar na página. Se ele não passou de 10 minutos, eu deixo até lá no IGTV, tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês. Tchau. Até a próxima.